Olá! Hoje apresentaremos mais um vídeo da ação de psicoeducação para transtornos alimentares do Grupo Geru, em parceria com o CAP da nossa universidade. Olá! Hoje a gente vai falar sobre anorexia nervosa, que é um dos transtornos psiquiátricos com maior índice de mortalidade. Só no Brasil, por ano, são diagnosticados mais de 150 mil casos de anorexia nervosa, que é um transtorno mais prevalente em mulheres. Então, nesse distúrbio, a pessoa tem uma distorção da sua imagem corporal e do seu peso. Um dos principais sintomas é a privação do apetite. Então, no início do sintoma, eles negam a fome. Por mais que eles tenham, eles não se alimentam. E conforme vai passando o tempo, o organismo se acostuma com a baixa da ingesta calórica e acaba não sentindo fome. O preço para se manter abaixo do peso é muito alto. Então, além da privação do apetite, as pessoas que possuem esse transtorno ainda fazem jejuns muito longos, uma prática excessiva de atividades físicas, além da indução de vômito e da ingestão de laxantes. As pessoas que sofrem desse transtorno, elas têm um medo muito grande de engordar. Por mais que estejam abaixo do peso, elas não se enxergam assim. Por causa da distorção da imagem corporal, elas se veem acima do peso ou no peso ideal, que para elas já é muito. E uma das coisas que mais dificulta o diagnóstico precoce é o fato de que a rede de apoio, a família, os amigos, enfim, só vão perceber que essa pessoa tá precisando de ajuda, que essa pessoa tem um transtorno, que alguma coisa não tá normal ali, quando a pessoa já tá muito desnutrida, muito magra. Isso significa que ela já tá tendo transtorno há um bom tempo. E para conseguir convencer a pessoa de fazer um tratamento e de que ela tá passando por um transtorno, de que isso não é normal, é muito difícil. Então, quando elas chegam na clínica, elas já estão no nível bem avançado, tanto de desnutrição quanto da distorção da imagem corporal. Outro fator que dificulta o diagnóstico precoce e a percepção de sintomas por parte da família e da rede de apoio é que muitas vezes os pacientes eles se recusam a comer em grupo, comer em família ou com algum amigo, justamente para as pessoas não perceberem o quão pouco eles comem. Que tem pacientes que acabam ingerindo apenas 200 calorias por dia. Isso é muito pouco. Além disso, tem outras manifestações características que é bom ficarmos atentos, porque podem servir de indicativos para o transtorno. Entre elas, no corpo, o que a gente pode ver é uma baixa da temperatura corporal, osteoporose, desidratação, fadiga, pressão baixa. No comportamento, a gente pode ver características obsessivo-compulsivas, de hiperatividade, de impulsividade, além do isolamento social. No peso, então, a gente pode ver uma perda excessiva de peso, que eles normalmente estão muito abaixo do peso. Isso é uma característica muito marcante. No humor, pode haver, então, ansiedade, apreensão ou também um sentimento de culpa. No aparelho gastrointestinal, a gente pode perceber ou uma constipação por causa da baixa ingesta calórica, ou também diarreias e vômitos, que podem ser induzidos, que é bem comum, a indução de vômitos e a indução de diarreia por meio de laxantes, enfim, mas também pode ser involuntários. Como foi dito, esse transtorno é muito mais recorrente entre as mulheres. Por esse motivo, uma dessas características é a amenorreia, que é a ausência de menstruação. No desenvolvimento, então, a gente pode ver, normalmente acontece o crescimento lento e a puberdade atrasada, quando esse transtorno é diagnosticado em adolescentes. E também tem os sintomas psicológicos, que além do que já foi dito da ansiedade, também tem a depressão ou a síndrome ou crises de pânico. Não são. Ao contrário do que muitos pensam, né? Muita gente chama só de anorexia. Porém, anorexia é só um sintoma, que significa falta de apetite. Mas o transtorno se chama anorexia nervosa. Porque a anorexia, igual a falta de apetite, pode ter em outros transtornos, assim como a depressão. Tem pessoas que têm depressão e que têm essa falta de apetite chamada anorexia, mas não significa que elas vão ter o transtorno anorexia nervosa. A anorexia nervosa ela é dividida em dois subtipos. O primeiro é o subtipo restritivo, onde o paciente
reduz drasticamente a sua ingesta alimentar. Então, ele come muito pouco, quase nada, e só por isso já reduz o seu peso. Além disso, também faz jejuns muito prolongados e dietas malucas. Além disso, tem o subtipo bulímico, que é onde o paciente reduz também a ingesta alimentar, mas, além disso, produz vômitos, diarreias, enfim, usa laxantes, métodos purgativos para baixar o peso além da baixa ingesta calórica. E afinal, será que tem uma causa específica para esse transtorno? Não, gente. Na verdade, não tem uma causa específica, mas tem diversos fatores que combinados podem sim levar a esse transtorno. Mas é muito importante frisar que cada caso é um caso. Alguns desses fatores podem ser genéticos, neuroquímicos, psicossociais, psicológicos, fatores sexuais em relacionados à sexualidade do paciente e também o que é muito comum, principalmente eu acho que é uma das causas da prevalência ser muito maior entre mulheres, que são os fatores culturais, por causa do nosso conceito atual de beleza, que diz que a magreza absoluta é o padrão de beleza. Existem, então, algumas profissões que podem ser consideradas de risco, como bailarinas, jockeys, atletas olímpicos, justamente por estarem sujeitos a reduzir o peso corporal para se sair melhor em competições e espetáculos. Outro grupo de risco também são os adolescentes, principalmente as meninas, e um fato bem triste é que vem diminuindo ano após ano a faixa etária dos casos da anorexia nervosa. Então, é muito importante que a família fique muito atenta a qualquer sinal. Então, agora que a gente já tem uma base do assunto, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento dos transtornos alimentares da anorexia nervosa, ele é realizado de forma multidisciplinar. Então, além de um médico de referência, um psiquiatra para poder passar as medicações que normalmente são utilizadas, ter também um nutricionista nessa equipe para poder modificar o padrão alimentar desse paciente e para ajudar ele a adquirir hábitos mais saudáveis e duradouros, e também o que a gente frisa bastante aqui, que é a psicoterapia. O nosso enfoque aqui é a terapia cognitivo-comportamental, que é muito eficaz nesses casos e em diversos outros, mas principalmente no quesito de identificar padrões de comportamento que são realizados desde a infância, desde a adolescência, que estão intimamente relacionados às crenças do paciente e que refletem até hoje no seu comportamento, tanto alimentar quanto no comportamento no geral. E que, se modificados, podem sim auxiliar muito no tratamento. Até porque a anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico, então não pode ser tratada somente com nutricionista. Primeiro que eu trago é o Primo Amore, que é um que fala sobre a obsessão masculina por corpos extremamente magros. Então, essa é a história, não é tanto relatado diante da paciente que tem anorexia, e sim do homem que idealiza esse corpo. O segundo é bem famoso, Garota Interrompida, que na verdade ele não fala só de transtornos alimentares, mas de diversos transtornos da fase da adolescência relacionados à insegurança, enfim, e também aborda os transtornos alimentares. O terceiro é Maus Hábitos. É um que aborda uma família com diversos transtornos alimentares. O quarto é DIM, que ele é um documentário e, na verdade, ele é mais focado nos transtornos alimentares relacionados ao padrão de beleza atual, que é extremamente de uma mulher magra, enfim. Ele ficou bem famoso nesses últimos dias por tratar os transtornos alimentares, né, de uma forma mais suave, mas ainda assim abordar bastante, e que é o mínimo para viver. E, enfim, são essas as indicações. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto e saber um pouco mais como funciona o transtorno na prática.